Acre, são 7 horas e 26 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, hoje 5 de abril, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco a doutora Luana Campos, juíza da Vara de Execuções Penais do Estado, e nós vamos continuar com o bate-papo que iniciamos lá no segundo bloco. Doutora Luana, no segundo bloco, no bloco anterior, a senhora falava que o preso tem os seus direitos e gera bastante polêmica na sociedade a liberação, como nós já falamos anteriormente, não do ventilador, que sabemos que é um equipamento necessário, né, e que realmente faz toda a diferença dentro do ambiente daquele. Mas, por exemplo, televisão, é uma regalia ao preso ou é um direito? A televisão ela é considerada uma regalia, né? Mas é uma praxe costumeira eles terem o acesso à televisão. Então, quando você vai retirar alguma regalia de uma unidade prisional, você tem que sempre, pelo menos, procurar dar o mínimo de direitos a eles. Hoje, dentro do complexo, não tem estudo, né? Não tem trabalho, o trabalho é restrito a poucos. Né? Nós não temos uma assistência social adequada, uma assistência psicológica, nós não temos um atendimento médico que atenda o mínimo do necessário que eles precisam. Enfim, o Estado ele não dá praticamente nenhum direito para esse preso. E, por outro lado, retira deles essas regalias, né? Vou dar um exemplo. No complexo, no presídio Antônio Amaro, que são presos que cumprem pena em RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, ou em regime de segurança máxima. Eu determinei que se liberasse a televisão, mas eu condicionei. Quais as condições? Mas não para o RDD, porque não pode, só para o segurança máxima. As condições seriam que eles implementassem programas em que esses presos pudessem ter acesso a um conteúdo didático, a um conteúdo de estudo e ao trabalho, porque o preso de segurança máxima, ele não tem seus direitos restringidos de forma alguma, né? Então, ali eles estavam como se estivessem em RDD. RDD, sim. Entrada de cigarro nos presídios. A entrada de cigarro, né, houve aí a polêmica, certo, porque o presidente do IAPEM também mencionou a lei federal que proíbe. Entretanto, o cigarro, ele sempre foi utilizado dentro do complexo. Todos os pavilhões fumam. E aí houve a restrição apenas para o O. E quando eu estive lá, os próprios presos disseram, doutora, só o pavilhão O que não vai ter acesso ao cigarro? Por quê? Então, nós temos o princípio da igualdade. Então, é obrigação do IAPEM, se ele vai restringir em razão da lei federal, que restrinja para todo o complexo. Para todos. A senhora fez essa recomendação? Fiz, a recomendação está feita. Né? Então, foi por isso que foi determinado que eles liberassem o acesso deles ao cigarro, né? A liberação que eu digo, a compra não é pelo IAPEM, como eles interpretam de uma forma equivocada, né? A compra é pela própria família do preso e entrega pelo NAF. Doutora, outra situação que tem gerado ainda muito manifesto da família, que eu já sei que não tem nada a ver com a sua vara, mas que as pessoas muitas vezes entendem. Essa restrição e mudanças nos dias de visita, horário. Qual a sua visão com relação a isso? É uma decisão que cabe apenas ao IAPEM ou a Vara de Execuções Penais pode intervir nessa situação toda? Então, a lei de execução penal, que é a lei máxima, né, que regulamenta toda essa situação, ela prevê o direito à visita, né, de familiar e à visita íntima. Ela não estabelece os limites no sentido de dias ou de horários. Então, compete ao próprio Instituto, aí a gente já entra no direito penitenciário, estabelecer dias, estabelecer horários, né, conforme as condições do sistema. Então, não é ilegal esse estabelecimento, né, essas limitações que o IAPEM tem feito, e ser sob o controle jurisdicional, todos os atos administrativos, todas as leis e decretos, elas são sujeitas ao controle jurisdicional. Então, se houver alguma ilegalidade ou alguma irregularidade, pode a Defensoria Pública, o próprio Ministério Público, a própria família do preso, acionar o Poder Judiciário para que ele analise aquele ato, né, e veja se ele está dentro da normalidade ou da legalidade. Dessa decisão de mudança desses horários, dias e tudo mais, a Vara de Execuções Penais foi notificada? A senhora está de acordo com as mudanças que aconteceram lá? Então, notificada eu não fui, né? O IAPEM, ele fez discricionária, ele se utilizou da discricionariedade dele e estabeleceu essas regras, né? Eu não fui notificada.
concordar, eu não posso dizer agora. Por quê? Porque eu posso ser concitada através de uma ação a decidir sobre isso. Então, eu estaria antecipando a minha opinião, tá bom? Tá, doutora, regime semiaberto, com o fechamento da UPP, né, o P4, UP4. Né, os presos deixaram a unidade que eles dormiam lá à noite e passaram a ser monitorados. Como é que está esse sistema de monitoramento aqui no estado? O sistema de monitoramento ele está passando por uma crise muito grave, né? Porque hoje nós não temos unidade para que presos condenados em regime semiaberto cumpram a sua pena em estabelecimento adequado, que é colônia agrícola, industrial ou similar. E como é que fica então? E aí, em razão disso, a gente começou a colocá-los em monitoração eletrônica. O Supremo Tribunal Federal, ele baixou a súmula número 56. Essa súmula, ela diz que o preso não pode estar em estabelecimento. Em resumo, ela diz isso, né? Claro que ela não diz só isso. Que o preso condenado em um determinado regime, ele não pode estar no outro regime. É o caso do semiaberto. Está aqui, mas está no fechado, né? Então, ele não pode. E a solução encontrada foi a monitoração. Entretanto... Eu vou lhe interromper só um pouquinho. Quando a senhora diz que ele está aqui, mas não pode estar no fechado. Isso. Seria a situação de sair durante o dia e voltar à noite para o presídio? Era mais ou menos isso? Não, seria a situação de estar dentro do complexo, como alguns estavam. Aqueles que não tinham trabalho, certo, eles não vinham para cá. Não saíam, né? Eles ficavam presos lá. Então, aquilo ali, o Supremo disse que ele reconheceu o que se chama de estado inconstitucional de coisas. É uma tese, né? Então, esse estado inconstitucional de coisas foi reconhecido pelo Supremo e ele disse isso. Quem é de regime semiaberto não pode estar no regime fechado, como eles ficaram outrora. E então, em resumo, o sistema de monitoramento hoje está parado? Hoje nós não temos mais equipamentos de monitoração eletrônica disponíveis. Segundo a informação do IAPEM, não houve o pagamento, mas vem, segundo eles também, vem desde o governo anterior essa dívida. E aí a empresa contratada, ela não manda mais os equipamentos. E aí eu tenho, necessariamente, em razão desta súmula, em colocar o preso fora do estabelecimento, infelizmente, sem qualquer fiscalização. Quando fala-se dessa questão de monitoramento, surgiu, aí há um tempo atrás, uma conversa, um boato, que a senhora vai esclarecer agora, de que a família do preso poderia adquirir um equipamento de monitoramento para que ele pudesse deixar o presídio. Existe essa possibilidade ou não? Essa possibilidade, hoje, ela não existe porque não há uma regulamentação sobre isso. Mas pode ser regulamentada. Mas nada impede que o governo estadual, ele baixe um ato, um decreto, e ele regulamente, né, qual a forma, porque o contrato, o pagamento dele é global também, né? Ele não é feito de forma individual. Então, indo obstante a família possa dispor do dinheiro e comprar a tornozeleira do preso A, vamos supor que o preso B, C e D continue em débito porque a família não tem condições. Então, o contrato continuaria sem ser pago, né? Então, precisaria o governo estabelecer alguns parâmetros. Ele pode sim regulamentar, não vejo nenhum tipo de proibição. Já que a senhora falou em governo, vamos continuar aqui falando daquela situação que há uns meses atrás também gerou um certo desentendimento, não sei se eu posso chamar assim, de que os presos deixariam os presídios para trabalhar em parques de todo o estado. A senhora disse que naquela época, a senhora disse que desconhecia. Hoje, como é que está essa situação? Tem alguma conversa, algum entendimento, algum convênio para que esses presos trabalhem nos parques? Sim, a CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, o secretário, que é o senhor Fábio, procurou a vara de execução penal e a gente estabeleceu, né, os parâmetros, deu os esclarecimentos necessários, como é que se daria esse trabalho. E nessa semana mesmo foi feito um convênio entre ele e o IAPEM para que os apenados consigam trabalhar nos parques públicos, nas rodovias, né, fazendo essa parte de limpeza, né, de capinagem, de roçagem. Mas vai abranger presos da unidade de regime fechado 3, né, que hoje eles ficam ali na antiga Papudinha, que são presos que já trabalham, que têm acesso a estudo, que têm acesso a cursos profissionalizantes. Né? A gente pode seriam daquela unidade padrão que a senhora me falava agora há pouco. Unidade modelo, né, que a gente quer dar continuidade a implementar essa unidade modelo. Doutora, trabalho ou o próprio presídio ressocializa alguém? Infelizmente não, né? Pode ficar até assim, impactante, né, a juíza da vara de execução dizer isso.
A pena ela tem o caráter retributivo, o caráter exemplar e o caráter ressocializador. São 3 caráteres da pena. Então, hoje a gente só tem os 2 primeiros. Né? A ressocialização ela não é trabalhada no Brasil, infelizmente. Né? Muitas vezes o Estado alega a falta de investimento naquele princípio da reserva do possível, né? E o que eu também não concordo, porque nós temos sim que fazer um investimento, porque presídio é segurança pública e isso reflete aqui fora para o cidadão de bem. Então, hoje, se a gente coloca um preso do semiaberto, sem qualquer fiscalização, isso é muito sério, né? Isso que sirva de alerta para a segurança pública, né? E que os órgãos públicos consigam eleger prioridades. E uma das prioridades dentro do IAPEN, eu entendo que seria o cumprimento da pena de forma adequada e que ele dê um olhar especial para a questão do semiaberto. Briga entre facções criminosas. Como é que a senhora tem trabalhado esse tema polêmico? É um tema muito polêmico. Né? As facções criminosas eu comecei a identificar em 2011 dentro dos presídios. A senhora realmente falava sobre isso e alguns ligados à segurança negavam que existissem facções criminosas no Estado. E eu identifiquei um preso que veio inclusive do Mato Grosso, né? E hoje ele ainda está aí. E muito provavelmente esse preso não tem familiar, ele não tem ninguém aqui. Muito provavelmente ele veio amando, né, de alguma facção. E em razão disso, houve essa proliferação, o Estado não reconhecia, né? E aí proliferou. É um problema crônico, complexo, né, que o Estado tem que ter maturidade para tentar, pelo menos, amenizar, porque existem as brigas, tanto fora como dentro do presídio. E existe a divisão dentro do presídio também. Existe a divisão dentro dos presídios. Né, nós temos pavilhões para, eu não vou falar nome de organização para não promovê-los, né? Mas tem pavilhão da facção A e tem o pavilhão da facção B. Né? Então, nós temos que ter políticas, órgãos de inteligência de forma eficiente para coibir, porque nós somos fronteira, né? A nossa fronteira é muito grande e interessa para as facções esse acesso fácil à fronteira, porque elas são desprotegidas. E, aliado a isso, nós não temos um policiamento adequado nessas fronteiras. Quando a senhora determina que um determinado sujeito seja enviado para o presídio, seja levado para o presídio, a senhora procura saber se ele faz parte de qual facção ele faria parte? Sim, hoje sim, né? Antigamente a gente não tinha esse hábito, mas hoje nós procuramos, muitos presos pedem, por exemplo, transferência para senador Guiomar. Senador Guiomar é uma unidade de pessoas que não são faccionadas, de pessoas do seguro. Então, sempre que ele pede, eu mando um ofício aos órgãos de inteligência para saber se há suspeita se ele integra alguma facção criminosa. Né? E aí é que eles me respondem, porque se integrar eu nego a ida dele. Né? E se ele disser que não, que se for confirmado, aí eu peço a vaga lá para o juiz de senador Guiomar. Se ele pede para ir para senador Guiomar, que não é ligado a nenhuma facção, no entendimento, não poderia dizer que ele não queria mais contato com a facção e não poderia ir para o presídio do senador Guiomar? Não, como é uma questão de segurança, a gente conclui o seguinte, que ele está indo para lá, talvez... Para formar os grupos. Entendeu? Então a gente evita isso, né? Tem que ser evitado. Porque as igrejas também, hoje eles têm, né, a opção de, se for para a igreja, pode sair da facção e não vai sofrer nenhuma retaliação. Então, se ele efetivamente quisesse isso, sair, né, ele poderia procurar outros meios também, né? Não só esse. Doutora, tem algo que a senhora queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? O que eu tenho a acrescentar é mais no sentido de dizer para a população que muitas vezes o papel do judiciário não é compreendido em relação a isso. Mas nós temos que ter a ideia de que vivemos em uma democracia e uma democracia tem que ter leis. E as leis, quem dão efetivo cumprimento, que mantém a regularidade, é o Poder Judiciário. Então, se existe a lei de execução penal e eu, como juíza, tenho a obrigação de aplicá-la. Né? Caso contrário, eu mesma sofrerei penalidades. Então, a população tem que entender isso. Né? Hoje nós temos um sistema progressivo de penas, fechado, semiaberto, aberto, livramento condicional. Então, se quer mudar tudo isso, se acha que não está resolvendo, vão aos seus parlamentares, que são as pessoas adequadas, competentes para fazer as leis, e façam as mudanças. Né? Não compete ao Poder Judiciário mudar uma lei, e sim ao Poder Legislativo.
7h41. Eu conversei aqui com a doutora Luana Campos, juíza da Vara de Execuções Penais do Estado. Doutora Luana, obrigado por sua vinda, sucesso e muito sempre obrigada. que precisar de espaço, estamos à disposição, Tá viu? bom, obrigada. Espero que tenha contribuído. Com certeza contribuiu muito. 7h42 e com isso nós terminamos o Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira. Relembrando que esse e outros programas da TV Rio Branco você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Se Deus quiser e haverá de querer, nós voltaremos na segunda-feira, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente sexta-feira, bom final de semana e até segunda, se Deus quiser.